Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem entrou durante a oração, sejam envoltos a essa corrente de luz. E vamos continuar. Eu acho que hoje a gente consegue avançar o capítulo sobre a lei do trabalho. Nós falamos um pouquinho semana passada sobre a importância de termos aqui uma ocupação que vá além das nossas necessidades materiais, que além daquilo que nós precisamos para nosso sustento, mas que vá além no sentido de nos contemplar, a desenvolver o raciocínio, desenvolver o nosso corpo físico nas atividades diárias, ter um objetivo diário para levantar, para nos cuidar, para nos relacionarmos com outras pessoas, aprendendo nas diferenças. Trabalho que nos traga uma contemplação espiritual também, nos trazendo crescimento, progresso, conhecimento. Então, o trabalho é uma lei natural. Nós não estamos aqui de passagem para desfrutar dos prazeres terrenos somente. Nós estamos aqui para o crescimento, para o desenvolvimento, para a lapidação. E o trabalho nos ajuda muito, porque diariamente estamos ali em contato com as diversidades, os desafios, para a nossa contribuição junto à sociedade. No momento em que cada um ocupa uma tarefa, nós estamos aqui coparticipando, né, de um único, de um todo, que é a nossa sociedade. Então, nós estamos imersos às profissões corretas, escolhidas anteriormente, pelas atividades, independente da formação intelectual que tenha, todas são extremamente necessárias, e nós passaremos por todas elas em algum momento. Uma encarnação nós estaremos ligados a um trabalho na área médica, um outro na área da natureza, em outra encarnação no momento do ensino, no outro momento no cuidado com a higiene do nosso ambiente, e assim estaremos, crescendo e maturando nossas habilidades intelectuais e morais, porque através do trabalho nós exercemos a paciência, a resignação, a doação, a humildade e os desafios que cada um de nós, junto aos mentores, são ali expostos. Os nossos mentores nos ajudam a ultrapassar essas dificuldades, os desafios que encontramos na nossa vida profissional. E nós estávamos terminando, eu achei que estávamos na 681, mas graças a Deus a Rosa está aí com a Silvia para me pontuar. E nós estamos indo para a pergunta 680, em relação ao nosso trabalho aqui na Terra, o nosso trabalho diário. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Se nós temos um irmão ou nós mesmos incapacitados do cumprimento de atividades profissionais ou atividades dentro da sociedade, ou atividades de solidariedade, por uma deficiência física, ou uma deficiência intelectual, ou um desajuste emocional, se há algo no indivíduo que o limita ao trabalho, ele não estará se desenvolvendo, ele terá uma vida inútil? Não, porque o trabalho é uma das fontes de desenvolvimento que nós encontramos. Uma pessoa que se encontra incapacitada, seja físico, intelectualmente, emocionalmente, incapaz de desenvolver alguma atividade, ela está desenvolvendo, ela veio para essa encarnação para desenvolvimento de aspectos que nós não conhecemos, porque são individuais, mas que estão ligados a outras maturações do espírito. A humildade, a resignação, a paciência, né? Imaginem nós estarmos totalmente tolhidos da condição de alguma ação, não só profissional, mas uma ação
dentro da casa, é muito difícil aceitar tudo do semelhante, sem poder contribuir com a sociedade ou com os nossos irmãos. E o que desperta isso? A nossa humildade, a nossa aceitação, a nossa contemplação no interior, nos aspectos internos, né? Então, uma criança com uma limitação intelectual ou com uma limitação física, como essa criança está ali entendendo o seu meio? Esse é o seu propósito de vida. Por isso ela está nessa situação de incapacidade profissional. Então, jamais o pai trará alguém à Terra sem um comprometimento com seu aprimoramento. E os meios utilizados são diversos. Muitos não podem exercer uma atividade profissional ou uma atividade dentro da sociedade, por limitações na sua condição física. E nós vamos estudar também pelas condições sociais, pelo desemprego, pela não oportunidade. Eles não usam desemprego no termo aqui no livro, mas nós temos aqui a passagem dos Espíritos explicando também sobre a impossibilidade da ação do homem quando a sociedade não permite oportunidades. Então, no caso aqui da pergunta 680, são as limitações individuais. Deus é justo e, pois, se condena aquele que voluntariamente se tornou inútil à sua existência, porquanto este vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com suas faculdades. Então, ele está dizendo o seguinte: nós podemos estar inúteis dentro da sociedade, inútil, entre aspas, e aquele que se coloca de forma inútil. Eu não vou participar, eu não vou me colocar à disposição, eu me recuso a trabalhar. Por uma opção, um livre-arbítrio de se recusar ao trabalho. Vimos na aula passada, este irmão perde a oportunidade do seu crescimento. E toda a ociosidade não só não leva ao desenvolvimento, como acumula processo de resgate. Por quê? Não basta não desenvolver na encarnação. Nós não podemos também nos acomodarmos. Nós responderemos pela acomodação a qual nos colocamos, seja no desenvolvimento do trabalho, seja na busca da reforma espiritual, tudo aquilo que trouxer dificuldade na encarnação e eu me recusar, eu estarei acumulando para as próximas encarnações tarefas um pouquinho mais árduas, porque elas vão estar carregadas de uma preguiça, uma indolência do passado. Então, não só perco a encarnação, como acumulo ali. Estar na Terra, enquanto tantos irmãos poderiam estar ali no meu lugar, que pediram encarne, e nós sabemos o quanto é difícil encarnar, e a pessoa se recusar a fazer qualquer coisa. Por si mesmo, não é para o outro, para si mesmo, né? Então, as pessoas que se encontram sem possibilidade de trabalhar no aspecto físico, a gente encontra essa situação de outras provações. E no aspecto de determinar o não fazer, é acúmulo de problema para o futuro. Aí a gente fala, mas eu vou ter que trabalhar sempre, eu não posso ter uma opção de ser uma voluntária? Claro, melhor ainda. Se há situações para que eu tenha recursos de sobreviver e poder só trabalhar pelo próximo, melhor ainda. Se abster, eu posso parar de trabalhar para me dedicar aos meus netos? Claro. Aos meus filhos? Claro. Há sempre uma ação de crescimento e de doação. Isto é uma lei natural. O que se refere à pergunta é a indolência.
se recusar a qualquer tipo de ação. Tá bom? 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Eu estava lendo essa pergunta e eu lembrei muito daquela passagem de Jesus, né? Do Evangelho, honrai pai e mãe. Às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa não cuidou dos pais porque o pai gerou tal problema, a mãe gerou tal problema. É muito comum a gente ver esta atitude dos filhos, né? Ah, o meu pai queimou dinheiro, gastou erroneamente, teve envolvimentos que perdeu dinheiro, perdeu nisso, naquilo, então independente do que nossos pais nos trouxeram, nós temos a nossa responsabilidade com aqueles que nos colocaram aqui na Terra. A tarefa de criar, cuidar, é uma tarefa que exige dos filhos, assim como os pais serão exigidos, de como trouxeram a formação dos filhos, os filhos serão cobrados de como eles atenderam a estes pais. E o atendimento material faz parte disto. Por quê? Porque os pais idosos, não vamos nem entrar no mérito da situação do nosso país, mas muitas vezes não têm recursos para continuar uma vida ali de atendimento material. Então, a vida é cíclica justamente para que todos nós passamos pelo receber na infância, o aprender a receber, a crescer, trabalhar e aprender a doar. Independente do fato desses pais serem bons, terem executado bem a sua tarefa ou não. Por quê? Porque estes pais foram escolhidos para mim. Se eles falharam na missão, não cabe a mim o julgamento. A minha obrigação é fazer a minha parte. Esta é a minha obrigação. Quando nós desencarnarmos, a gente sempre fala isso aqui no curso, né? Não vão nos falar, não vão nos questionar para uma reflexão. O que ele fez para você fazer isso? O que gerou esse comportamento em você? O que você recebeu para fazer isto? Não. As perguntas serão diversas em relação a isso, no sentido de colocar para nós qual a minha responsabilidade perante o sucesso externo e as dificuldades externas. Como eu reagi trabalhando e ganhando muito dinheiro? Como eu reagi com os meus pais que não me deram nada e eu tive que trabalhar para sustentá-los? Como eu reagi numa condição de mando dentro de uma condição profissional? A nossa consciência nos cobrará unicamente a nossa ação. Consciência, né? Ciência, conhecimento. Internamente, a condição de reflexão, consciência. A ciência interna, individual. Esta consciência que pulsa em nós, que vem do divino, que é a perfeição, ela não vai por um elemento externo, no nosso momento de evolução, no nosso momento de encontro com o divino, o encontro com o espiritual, encontro com o desencarne, encontro com a avaliação desta encarnação. O que seu pai fez para você não cuidar dele? Não vai ser essa a pergunta. Por que não conseguiu cuidar? Esta vai ser a pergunta. O que te impediu, no seu íntimo, não no outro, no seu íntimo, de cuidar dos seus pais? Então, quando Jesus fala, honrai pai e mãe, ele não dá condições para isso. Como ele cobrará dos pais. Te dei um filho, o que você fez dele? Mas isso é problema dos nossos pais com a consciência deles. A nossa consciência em relação aos pais é cuidar materialmente, inclusive. Que é a parte mais fácil.
Porque o cuidar diário da doação, da atenção, do amor, do afeto, da paciência, né, do zelo, essa é mais difícil. A gente pode comprar o pão e doar, pode, isso a gente faz com facilidade. Então, esta pergunta tem esta relação com a passagem de Jesus, né? Então, ele diz o seguinte, os Espíritos dizem o seguinte, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e o amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por esta afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece em nossa atual sociedade. Como é comum vermos tantos irmãozinhos, né, na solidão da terceira idade, da quarta idade, agora nem terceira mais, agora já é a quarta, né? As pessoas estão vivendo tantos anos, graças a Deus, por ter oportunidade de se desenvolver aqui, 100 anos, 98 anos, 104 anos. Então, que esses irmãos possam receber dos seus filhos, e quando não receberem dos seus filhos, qual é a responsabilidade para esses irmãos que não conseguem ter uma força física para trabalhar, para se sustentar, para se manter, seja não só no material, mas em tudo. Eles falam da responsabilidade da sociedade. Que sociedade é essa? A caridade do semelhante. Então, quando nós pensarmos em caridade, um outro aspecto a pensar são nas casas desses irmãos que estão sem atenção de seus familiares. Né? A visita, uma palavra, um aconchego. A gente viu isso muito na época da pandemia. As pessoas se mobilizando nos prédios para poder colaborar com os idosos. Então, no momento da dor, as pessoas se mobilizam. Que isso possa ser uma constante em nossas vidas, porque nós chegaremos lá. Na terceira e quarta, já estou na terceira, vamos chegar lá na terceira e quarta. E como será? Qual experiência o alto vai dizer, Marina, ou para cada um de nós? Qual experiência seria interessante você vivenciar nesse momento, para você sentir a importância deste momento, em que as forças físicas não correspondem muitas vezes à nossa força intelectual e espiritual. A vontade de fazer, a vontade de e não conseguir, porque o fluido vital já não é o mesmo, porque as condições de saúde já não são iguais. É uma reflexão muito importante. E lembrando que Jesus, nesta parábola, não deu condições. Ele só coloca a lei natural. Né? Honrai pai e mãe. E esse honrai é o sentido amplo da palavra. Toda a necessidade. Aí a gente entra no limite do trabalho, né? É uma lei natural? Também. Porque aquele que não se dá o direito de descanso, também alguma coisa não está certa. É a ambição, é a fuga, é a desculpa. Eu preciso trabalhar no dia 20 horas por dia, 17 horas por dia. Né? Tem pessoas que trabalham 15 horas, 17 horas. Então, sábado, domingo, é a necessidade material ou é o que está fazendo isto acontecer? Não é o correto espiritualmente nós não dedicarmos tempo para as nossas reflexões, o nosso irmão, a nossa caridade. Todas as famílias têm irmãos necessitados.
Não há uma família que não tenha um ente necessitado de um tempo nosso. Então, por que esse trabalho além do necessário? Além do que até as leis trabalhistas colocam? É ambição? É medo? É insegurança? É fuga? O que está acontecendo? Então, é uma lei natural também. Nós precisamos desse descanso. É o respeito ao corpo físico. Cuidar do corpo e do espírito. Se uma pessoa trabalha de segunda a domingo sem descanso, ela não vai aguentar. Não há saúde que aguente. Se ela não tiver um momento de lazer, um momento de tranquilidade, um momento com a família, um momento de reflexão, um momento de lazer. Tudo isso faz parte da Terra, né? Então, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei natural, uma lei da natureza? É, como a gente sempre fala, né? As leis naturais, as leis de Deus, as leis da natureza, as leis do equilíbrio. Então, nós precisamos respeitar o nosso corpo, o nosso limite, porque senão se torna até um suicídio. Se nós criamos situações para que nosso corpo não tenha repouso, de quem é a responsabilidade? Né? O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessária para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, se eu estou num trabalho diário, dentro de uma empresa, fazendo a mesma coisa, só focada naquilo, às vezes dentro da empresa, num trabalho estratificado, que eu não tenho muita reflexão crítica, eu não tenho pensamento sobre mais nada, eu estou ali focado naquilo o tempo todo. Eu não tenho nem tempo de refletir sobre as outras questões que envolvem minha evolução. Né? Qual o limite do trabalho? Aí a espiritualidade responde, das nossas forças. Então, a gente hoje, aqui tem 200 anos que essas perguntas foram feitas, hoje a gente entra nas leis de trabalho, mas aqui é uma reflexão para nós, saindo um pouco da pergunta tão objetiva, mas da pergunta encaixando isso na atualidade, como nós estamos organizando a nossa vida. A gente está sempre correndo, né? Não dá tempo de nada, sempre correndo, a gente mora numa cidade difícil. Mas nós temos que achar uma forma deste espírito ter alguma evasão, uma expansão em outras experiências. Tá bom? Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente o livre-arbítrio. Então, está em nós. Está em nós sabermos que nós temos 24 horas, nós precisamos dormir 6 a 8 horas ou mais. Nós precisamos ter um tempo para nos alimentarmos, para nos acalmarmos, para ter um momento de família, final de semana, né? Então, essa reflexão diária para que as nossas vidas não estejam em fuga no trabalho o tempo todo. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Infelizmente, isso faz parte da nossa história desde sempre, né? O homem sobrepondo o seu poder material, a sua força, seja nos períodos de escravidão, seja no Império Romano, seja em todas as situações da história, na Antiguidade e até hoje. Quando o homem deixará de sobrepor ao seu semelhante a sua força pela matéria ou pelo poder. No mundo evoluído, isso não ocorre. Nos mundos de expiação e prova ainda ocorre. Né? O mando, a autoridade, não a autoridade moral, que traz aquele que está junto o apoio, o incentivo, aquele que
é um gestor que incentiva, que não humilha, que não distrata, que entende as diferenças, que é paciente. Este é um espírito evoluído na Terra. Sabe o limite das pessoas que trabalham consigo, mas o homem ainda carrega o orgulho, o poder e a dominação. Às vezes não é nem pelo dinheiro, é pela vaidade, né? Pela sensação de que, se não mostrar a força, não será respeitado. Então, os espíritos dizem, isso é uma das provas, porque aquele que tem dinheiro, aquele que tem saúde, aquele que tem poder na Terra, poder no sentido de coordenação, poder intelectual, serão cobrados da maneira como utilizaram os seus talentos e as suas riquezas. É uma prova difícil, como os bens materiais em excesso, né? Então, é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, é uma história de desrespeito ao irmão que nós, na fase de mudança planetária, na fase de nova regeneração, aí de regeneração, não cabe mais a uma sociedade espiritualizada atitudes de sofrimento, mas que o trabalho seja crescimento. Então, isto vai acabar. Mas ainda estamos lapidando estas questões no nosso planeta. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Eu acho que a gente não precisa nem assim, questionar esta pergunta. Agora, o que eu vejo é uma situação de crescimento espiritual do planeta, onde a terceira idade atua intensamente no trabalho espiritual, no trabalho social, no trabalho profissional. Então, o que a gente tinha, né, aquela ideia, claro que quando a pessoa não tem saúde é impossível, mas hoje as pessoas buscam uma ação contínua até a morte, até o desencarne. Visto na nossa seara, isso é maravilhoso, né? Quantas aqui, incluindo eu mesma, quantas aqui já poderiam falar, já fiz bastante, vou dar uma descansada, já estou nos 60, não. O pessoal está com 95 e está estudando, isso é maravilhoso. Nada é obrigado, sendo de acordo com as suas forças. Feliz aquele que puder até o último dia trabalhar a sua mente. Trabalhar os seus talentos no seu ritmo, né? Ali devagarinho, na sua condição. Ler para alguém, conversar com alguém, fazer uma pintura, tocar um piano, fazer caridade e estudar. Ah, mas a vista já não está boa. Alguém pode ler, pode escutar. Hoje, com a tecnologia, não tem mais desculpa, né, Rose? Não tem desculpa com a tecnologia. Os livros de Kardec estão todos gravados já. Foi o Missionários que eu cozinhava e escutava, não foi Missionários, teve outro. Acho que foi a Elisa que me passou. E eu ficava cozinhando e escutando. Então, não adianta, não tem nem desculpa para dizer que a vista está fraca, que precisa operar catarata, não tem nem desculpa. Porque tem agora tudo gravado. É só ligar, tá? Quem não souber, a gente ensina, né, Rosi? São as famosas radionovelas. Exatamente. Que quando eu era criança, era comum. Agora voltou. Então não tem desculpa mais.
E a última pergunta deste capítulo diz o seguinte: então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aqui o termo até é inadequado, porque a gente não fala mais esse termo, né? Que há 200 anos era essa a tradução. O que é terceira idade quando não pode trabalhar? Aí a gente volta àquela situação. Se ele não pode trabalhar para se manter, os filhos vão ajudar. Se não tem filhos, se é uma pessoa sozinha, cabe a ação do irmão, a solidariedade da nossa sociedade. Hoje nós temos uma sociedade com espíritos muito esclarecidos. E o pai não permitirá que alguém esteja sem acolhimento. E se isso ocorre, é por provação ou expiação difícil. Né? Mas sempre haverão aqueles que buscarão a solidariedade aos idosos. Estou lembrando uma coisa interessante. Determinada época, o grupo que eu trabalhava nós tocávamos violão, teclado nos asilos, como voluntários. E eu era péssima para cantar, mas a gente levava bolo e cantava e tocava teclado. Tinha um grupo. E elas pediam músicas, as senhorinhas, da juventude delas, né? Então era um fracasso, porque a gente não sabia as músicas. Tínhamos ali 30 anos, 35 anos, e elas pediam músicas, elas tinham 80 anos, 90 anos, elas pediam músicas da juventude delas. Elas reclamavam muito, essas músicas nós não gostamos. E aí nós fomos atrás das músicas que elas gostavam. Então foi uma experiência maravilhosa. E quem ganhava com isso não eram elas, éramos nós, era o grupo que fazia esse trabalho. Então a gente tem que achar um momento para que a terceira idade da nossa sociedade seja atendida assim como as crianças, porque as crianças são muito atendidas, todo mundo se comove com as crianças, mas com os idosos muitas vezes as pessoas não se comovem, né? E aí tem uma passagem aqui que os espíritos falam algo muito interessante sobre a situação social, que não há trabalho, né? Como é a situação, porque isso já ocorre no ter trabalho desde a época de Kardec, e só piorou, né? E ele diz, os espíritos dizem o seguinte: nenhuma economia vai resolver o problema se não passar pelo indivíduo a educação e a formação ética para que esta sociedade viva em solidariedade, para que todos possam trabalhar em harmonia, sem os desajustes que nós encontramos na sociedade hoje, para que tantos não tenham acesso às funções trabalhistas, de trabalho. Então, o que a espiritualidade fala? Em suma, quando o homem melhorar a sua espiritualidade, a sociedade como um todo, quando este grupo de irmãos, este planeta evoluir, os homens terão a solidariedade de dividir o trabalho. Eu vou trabalhar, um exemplo, eu trabalho 12 horas por dia, eu vou trabalhar 6, você vai trabalhar 6 também. Eu tenho uma empresa enorme com 400 funcionários, então nós vamos dividir para que todos tenham mais, para que mais indivíduos tenham trabalho e recursos para sua autogestão, sua autoconstrução. Haverá o ensinamento dos talentos, ninguém vai ficar guardando por ciúme o que sabe para ser o melhor na empresa, para passar no concurso e o outro não. Haverá solidariedade. Então, é como ele fala, não adianta a teoria da economia, a economia pode estudar, a sociologia pode estudar, a economia pode estudar. Não vai resolver enquanto o homem não melhorar pela educação ética, pela educação moral à sociedade. Então a gente fala, mas Deus quer que seja assim a sociedade? Fome, miséria, desemprego? Não, Deus não quer isso. Mas o homem, ao longo do processo histórico, ao longo da jornada da humanidade, ele errou constantemente através do seu egoísmo, do seu orgulho, do seu poder, do seu mando, da sua ambição. Quando o homem evoluir,
não haverão os problemas que nós encontramos hoje na nossa sociedade. Né? Então, isso seria interessante vocês lerem com calma até a próxima aula, mas é esta a mensagem que a espiritualidade passa para nós. Muitas vezes a gente ouve assim, mas Deus é tão bom, como é que ele permite isso? As pessoas falam isso. Como é que Deus permite isso? Se Deus existe, o homem não entende que ele gerou isso, senão agora em outra encarnação. Se Deus existe, por que não acontece isso? Por que todo mundo não tem? Por que as pessoas têm dificuldade para trabalhar, para comer, para se cuidar na saúde? Por quê? Quem gerou isso? Foi Deus? Foi o próprio homem. A imperfeição no livre-arbítrio, a imperfeição nas decisões com seu livre-arbítrio. Então, nós vamos resgatar estas dores até elas serem expurgadas. E no momento em que o alto entender que a humanidade está curada, isso não vai mais acontecer. Passa por quê? Pela educação. Os espíritos falam neste texto. Quando as crianças crescerem solidárias, não haverá fome. Quando as crianças crescerem humildes, não haverá a ambição do poder. Não haverá o acúmulo excessivo, gerando sofrimento e miséria. Tá bom? Então, leiam este e me falem semana que vem se vocês entenderam esta parte, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, tá? Mas tudo está dentro da nossa moral e da nossa ética. Todas as problemáticas ao nosso entorno são reflexo da nossa imperfeição, se não individual, social. Se nós não estamos errando agora, nós lá atrás já... Será que eu não ajudei? Eu critico hoje a escravidão, será que eu não estava lá atrás também fazendo parte desta história? Gerando esta história horrorosa? Os judeus, os hebreus, foram escravizados pelos gregos, pelos egípcios? Será que nós não estávamos? Em que lado nós estávamos? Então, não adianta julgarmos, adianta só refletir sobre o que a humanidade fez e por que hoje a sociedade se encontra nesta situação. E quando nós estivermos melhores, mais caridosos e mais humildes, nós aprenderemos a ter uma sociedade de amor. E isso na nova era está perto. No planeta de regeneração não tem uma sociedade igual a nossa, não tem. Então, né, segundo os livros de Kardec, não tem, Emmanuel. Então, nós precisamos correr com isso, porque se nós queremos ir para a nova era, nós precisamos entender um pouquinho que o trabalho é sagrado, que o trabalho é um dom de Deus e que ele é um direito de todos. Tá bom?